Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. E hoje no Check-up no rádio estamos recebendo, eu estou tendo a alegria de conhecê-la, né, a doutora Kívia Jacome, nutróloga e também medicina integrativa. Hoje nós vamos aqui quebrar um pouco do É papo de mulher para mulher? Não, viu, Geraldo? Não é só papo de mulher para mulher, os homens também, viu, Geraldo? Tem assunto aqui para os homens. Vamos quebrar um pouco aqui, doutora, mitos, tabus, né? Tem assunto que as pessoas às vezes não querem falar, tem medo de falar, mas nos tempos atuais, principalmente, é necessário falar, porque é a nossa saúde que está em jogo, né? Então, vamos falar aqui a quebra, né, da libido nos dias atuais, tanto na mulher, na menopausa, como nos homens, na andropausa precoce, né? Aqui as causas e as consequências. Seja bem-vinda, doutora. Bom dia. Bom dia, pessoal. Eu quero agradecer mais uma vez o convite de vocês e o carinho do recebimento. Realmente, a questão libido está entrando em todas as famílias, em todas as idades, e isso tem que ser discutido mesmo, né? Isso tem que ser conversado. Não vergonha de falar, né, doutora? Não mesmo. Então, assim, a primeira coisa sobre esse assunto que eu queria trazer aqui para vocês é o seguinte: porque uma médica integrativa, a nutrologia, tem essa intervenção também numa paciente que tem queixa de falta de libido, né? A gente sabe que hoje o Ministério da Saúde, ele confirma que saúde plena é sua saúde física, emocional, sexual. Então, não tem como fugir desse assunto, entendendo sobre a questão hormonal e psicológica de uma paciente mulher que hoje não tem mais idade, como eu tô falando. Tem mulheres de 18 anos, mulheres de 20, 30, 40, 50, 60 anos. Todas as idades têm essa queixa de falta de libido. E eu enfrento esse problema junto com minhas pacientes, levanto essa bandeira para a gente conversar. Porque não pode ser um quesito de que a mulher não é importante para ela tem que fazer por obrigação, ou a mulher não está sentindo realmente prazer naquelas relações. Então, são tantas coisas em volta disso que nós temos que conversar, tanto os motivos físicos e orgânicos, como os motivos psicológicos que trazem com que esse casamento, esse relacionamento desse casal, ele caia muito a libido nesses tempos atuais. Do jeito que namorar é bom, então tem que estar bem para namorar, né? Exatamente. Doutora, há sintomas para que a mulher ela perceba o que está acontecendo? Na grande maioria das vezes, sim. Como eu estou, né, afirmando aqui para vocês, a gente tem que conceituar primeiro o que é libido, né? Essa questão libido, quando nós começamos a falar sobre isso, doutora, será que isso que eu estou sentindo é falta de libido? Na verdade, o que é? Perda do desejo sexual pelo seu parceiro, tá? Isso é o conceito. Quando você começa a perceber que não está da mesma forma, que se for uma causa psicológica, familiar, conjugal, você está com problemas no trabalho, a mulher ela tem esse quesito emocional muito forte. Então, a primeira coisa é como está a sua vida, como é que está seu casamento, como é que está seus relacionamentos, seja no trabalho, seja em casa. Então, se sua vida está bem em relação a isso, a todos esses quesitos emocionais e psicológicos, vamos pensar em outras causas, orgânicas, funcionais. Então, temos pacientes hoje em sobrepeso, pacientes inflamados, com doenças inflamatórias como diabetes, que ela tem uma parte, sim, inflamatória e tem uma parte neuropática, que isso diminui a sensibilidade dessa mulher de ter essa libido constante na vida dela. Se o paciente, ele tem um paciente hiper ou hipotireoidismo, que são problemas de tireoide, sim, também vai causar essa perda de libido, porque essa paciente, às vezes, ela tá cansada, é uma paciente que não tem tanta energia, então, para ter relações, ela também não vai ter energia. Muitas vezes também deficiências nutricionais. Um paciente sobrepeso, às vezes ele também está desnutrido. E aí nós temos que pensar quais são esse equilíbrio nutricional de macro e micronutrientes que esse paciente precisa para ter energia para viver, inclusive ter energia no final do dia, no começo do dia, para ter essa relação. Então, tem essa parte de vaginismo, que a gente chama também. Tem muita paciente que tem dor na relação. Não tem como ter prazer se você tem dor na relação. A mulher trava. A mulher parou ali mesmo de ter qualquer outro desejo de continuar, porque ela tem doença pélvica, porque ela tem um alto fluxo vaginal, porque ela tem algum problema
físico mesmo, e ela precisa consultar também a parte da ginecologia para saber se essa parte física consegue resolver. E ela vai ter uma lubrificação melhor, um prazer melhor, e ela vai ter uma libido com certeza melhor. Né? Eu atendo muitos casais. E essa é uma conversa mesmo entre casais. Ontem mesmo eu atendi um casal no final do dia que a gente conversou muito sobre esse assunto. Também os casais que já estão mais maduros, né? Os homens que acham que não existe andropausa. Existe o início de andropausa, que é as suas glândulas produzindo menos hormônio, menos testosterona. Porque quando uma médica integrativa, dentro da área de nutrologia, vai falar sobre libido, ela pensa logo assim, sim, como que é perda de testosterona? Tem que fazer testosterona? Nem sempre. Às vezes é porque essa paciente é jovem e está em uso de anticoncepcional oral. 30% das pessoas que usam anticoncepcional oral têm perda de libido mesmo estando jovem, mesmo estando longe da menopausa. Essa mulher na menopausa que acha que não tem que repor porque não sabe nem que precisa repor hormônio. Então ela tem que ser investigada. Se ela precisar realmente da reposição hormonal, ela precisa fazer reposição hormonal. Então, para que essa libido melhore. Então, muitas vezes, muitos acham que essa quebra de libido acontece só na menopausa. Então, pela forma que a senhora está falando, já estamos descartando, né? O grande problema hoje do nosso século, depois de pandemia principalmente, foi o estresse. Sim. Então, muitas pessoas hoje estão ansiosas e estressadas em uso de medicações ansiolíticas, que causam também perda de libido. Então, para a gente poder imaginar um pouco melhor, eu estou ansiosa, eu estou fazendo uso com um psiquiatra, acompanhando minhas medicações antidepressivas, isso pode causar até aumento da prolactina, que é um hormônio que a gente vai produzir mais quando está, né, amamentando, mas algumas medicações e algumas comorbidades, como até nódulos na nossa hipófise, vai produzir um pouco mais de prolactina, e isso já causa uma queda muito grande na libido. Então, são múltiplas, né, causas da perda da libido em si, e por isso precisa ser visto como, de uma forma integral, como um todo, para que esse paciente entenda realmente qual é a causa da libido dele. Eu tenho pacientes jovens, pacientes pós-bariátricos, pacientes que há muitos anos usam esses anticoncepcionais, e mesmo o casamento jovem, mesmo uma mulher jovem, ela está assim com essa necessidade muito grande de recuperar a sua autoestima. Isso é uma coisa também muito importante numa mulher que não tem uma libido tão alta. Muitas mulheres relatam para mim em consultório: doutora, eu não tenho coragem de tirar minha roupa na frente do meu esposo, porque eu não me sinto bem comigo mesma. Eu estou em sobrepeso, eu estou me sentindo feia nesse momento, eu não estou conseguindo me achar atraente. Isso acontece muito em pós-parto. Então, essa questão libido, além de ser muito emocional e psicológica, a gente precisa conversar sobre essas causas orgânicas, porque, como nós sabemos, existem várias outras doenças que traz esse distúrbio todo hormonal na nossa vida e que vai causando aos poucos mais distúrbio psicológico, que é a queda da libido, seu casamento não vai bem, você vai se complicando mais ainda em relação a você mesma, e você não se sente capaz, e aí vem todos os problemas que a gente conhece. Mas a gente percebe que as pessoas acabam, não sei, tendo medo, vergonha de falar sobre assuntos como esse. Sim, é bem comum os nossos pacientes, eles terem uma vergonha muito grande. Mas na minha consulta eu pergunto, até para os homens que se sentem até encabulados às vezes. Eu disse, como é que tá a questão do namoro? Como é que tá a questão da libido? Aí eu, doutora, eu tô bem, não sei o que. Certo, quantas vezes por semana? Quantas vezes por mês você consegue namorar? A mulher, quantas vezes por semana você consegue ter realmente prazer e orgasmo dentro de uma relação sexual? Então, às vezes, a paciente, ela começa a confiar mais na gente e começa a se entregar para conseguir falar sobre esse assunto, de dizer, doutora, eu não tenho realmente prazer. É vergonhoso, às vezes ela fica meio tímida, mas elas conseguem me falar e a gente consegue sim explicar para ela. Olha, é importante. Inclusive, gente, tem um livro que é assim incrível, que é da área médica, mas tem uma leitura simples que dá para vocês lerem, quem tem interesse de ler, que é O Poder do Orgasmo. A mulher que ela tem prazer nas relações, ela tem um poder de neuroplasticidade do cérebro. Ou seja, é uma paciente que ela consegue melhorar sua função cognitiva por ela ter realmente libido, prazer e orgasmo durante a relação com seu parceiro ou sua parceira. Mas assim, isso chega a ser qualidade de vida, longevidade. Por quê? Porque você está se rejuvenescendo. Quantas mulheres
da idade de 50 e poucos anos, está fazendo simplesmente para segurar um casamento, ou para fazer realmente por obrigação, ou porque o marido é insistente. Então, assim, primeira dica, converse com seu esposo. Na grande maioria das vezes, quando o casal vem para consulta juntos, o esposo não tem a mínima noção de como isso é drástico. Não tem a mínima noção de como lubrificar melhor essa mulher. Não tem a mínima noção de como ela se sente ruim. E ele mesmo diz, realmente, doutora, tá bem melhor. Realmente, doutora, quando a mulher, ela quer muito, é muito melhor. Então, para ele vai ser melhor também. Para ela vai ser fantástico. Então, isso vai ter a recorrência. Então, o homem que quer recorrência, a mulher que quer recorrência, ela precisa entender que aquilo ali tem que ser muito bom para os dois. Então, tem uma parte física também, uma parte de conversa. É só explicar, às vezes é só explicar. Tem aqui uma pergunta, e eu estou vendo que quem está perguntando é um homem, né? Mas é assim, eu acho que ele quer tirar dúvidas. Pergunte se é verdade, a mulher quando tem filho e faz uma cesárea e faz a ligação laqueadura. Tem mulheres que têm o aumento da libido pós-parto e outras perdem a libido. A pergunta é, o motivo disso acontecer é por conta da laqueadura? E isso é verdade? Só acrescentando que tive sorte. Minha esposa triplicou a libido. Mas tem informação que tem mulheres que perdem. Parabéns ao Jota aí, o Jota Santos, porque não é normal, vamos perguntar. Jota. Sim, gente, precisa sim ser conversar. Existem várias causas, como eu acabei de falar. Então, assim, não existe uma relação direta entre fazer a ligadura das trompas, que é simplesmente interromper aquele fluxo de trompa para você não engravidar novamente sua esposa, mas ao mesmo tempo existe sim uma mudança naquele endotélio, daquele útero. Tem mulheres que dizem que realmente melhora muito e mulheres dizem que piora muito. Então isso é tão individual que é muito mais uma causa ali, ovário e útero, do que está acontecendo com aquela mulher, da inflamação pélvica por causa daquela cirurgia, por causa daquele pós-parto, por causa daquela amamentação. Mulheres que não amamentaram, ou mulheres que fizeram algum probleminha no pós-cirúrgico de uma cesariana. Então, quando a gente avalia essa paciente, níveis hormonais, e depois que ela para também de amamentar, normalmente aumenta um pouco mais, porque ela se sente mais segura. É uma mulher que consegue se manter nos níveis de testosterona um pouco melhor, porque ela já não está usando nenhum método anticonceptivo. Ela já não está usando um DIU de Mirena, ela já não está usando um anticoncepcional oral, que é uma das causas, né, nesse pós-parto imediato que a gente tem medo de engravidar. Então, isso é uma coisa, sim, muito importante a se conversar. Sempre a conversa vai começar por aí, mas eu vejo hoje muita paciente com hipotireoidismo, muita paciente com função tireoidiana diminuída, o que está causando muita deficiência também de minerais e vitaminas. Essa paciente, ela está letárgica, está cansada. Então, claro, gente, que hoje a mulher que está inserida no mercado de trabalho, que ela trabalha o dia inteiro, ela está mais cansada à noite. A mulher que trabalha, que tem filho, que tem esposo, que tem empresa, que corre o dia todo e de noite tem que ter essa libido, ela precisa ser avaliada como um todo. Então, é muito importante vocês, mulheres, principalmente nós, mulheres que somos na fase reprodutiva, usarmos algumas coisas e existem tratamento, tá? Os tratamentos podem ser orais, na verdade. O melhor é injetável, o melhor ainda seria gel e também implantes subcutâneos. Existem várias formas de fazer a sua suplementação de hormônio, se essa for a causa da sua queda de libido. Se essa for a causa, a gente consegue resolver dessas formas aí, tratando a sua queda de libido. Se as outras causas forem orgânicas, tratar o hipotireoidismo, tratar a diabetes, tratar o sobrepeso, tratar essa forma que você está se vendo no espelho, que você está se amando também, e saber principalmente então, doutora, o emocional dela. Então é toda uma investigação, né? É de cada pessoa, né? Tem que investigar o que acontece com cada pessoa, então. Né? Exatamente. Então, deixa eu mandar um abração ao J. Carlos lá de Jardim de Piranhas, né? Que está ouvindo aqui o Panorama 95, aquele abraço. Vamos lá? Tem ouvintes no ar? Vamos lá. Bom dia, doutora. Doutora, eu tenho um problema sério, porque eu não tenho vontade. Eu já vou fazer 56 anos, próximo mês. Meu esposo tem 45. E eu morro de pena dele, porque eu não tenho a menor vontade de fazer sexo. Eu não tenho vontade de nada. Nem de beijar, nem de cheirar, nem de abraçar, nem de... Sabe aquela pessoa seca, que não sente nada? Nada, nada.
Às vezes, ó, uma vez por mês, já passei até chegar a 2 meses. Aí, às vezes, eu faço por obrigação de esposa, né? Mas eu me sinto, eu fico doente, eu fico estressada, eu fico revoltada, eu não gosto. Eu faço mais para satisfazer ele. E isso já vem há o quê? Há uns 5 anos que vem esse rojão. E tá tão difícil, porque ele é uma pessoa maravilhosa. Ele é um marido nota 1000, mas eu não consigo. Desde que eu entrei na menopausa, que com 48 anos já não menstruava mais. Já faz mais de 6 anos que eu não menstruo. Aí pronto, depois que eu parei de menstruar, que eu entrei na menopausa, é aquele sufoco, é uma agonia na minha cabeça, é um fogo grande no pescoço, subindo para a cabeça, é muita quentura nos pés. Então assim, eu não tenho a menor vontade de fazer sexo. Eu tomo muitas medicações, muitas. Eu tomo remédio para muitas coisas, para diabetes, para hipertensão, para ansiedade. Eu tomo muita medicação. E aí, doutora, né? Dentro da realidade, Gente, que a senhora falava há pouco, né? É exatamente a paciente que eu mais recebo. Provavelmente uma paciente diabética com resistência insulínica, com inflamação, com sobrepeso. Uma paciente que está emocionalmente também abalada, já porque ela está se sentindo, né, que culpada por não conseguir. Então, assim, essa paciente precisa urgentemente ser avaliada como um todo. Mas tem solução? Tem, gente, tem. Tá bem. As pessoas dizem assim, doutora, você salvou meu casamento. Ou muitas vezes o marido diz, você nunca mais vai deixar essa médica. Porque ele sente a diferença. Em casa, o humor dela melhora, os filhos dela é tratado melhor, os netos dela, as relações dela mudam, porque tudo na vida dela muda quando ela consegue se sentir capaz de ser mulher de novo, né? E isso está mexendo muito, muito, muito com o emocional de todas as mulheres e de todas as idades. Hoje, todas as idades têm estar enfrentando ansiedade, depressão, transtorno de pânico, usando medicações que, como ela disse, usava muitas medicações, causa, sim, uma queda de libido muito importante. Então, você tem que ser avaliada para saber se tem outras formas de fazer. Então, como eu estava dizendo, pacientes, até pacientes que não podem, gente, fazer reposição hormonal, tem formas naturais. Nós temos hoje coisas, por exemplo, a maca peruana, ela é uma das plantas que a gente faz o uso dela concentrada em cápsula, que ela não aumenta a testosterona, mas ela aumenta a libido um pouco. Então, ela consegue melhorar os sintomas sem atingir essa paciente de outras formas. Então, se essa paciente está cansada, falta de energia, e ela consegue dar conta de tudo, ela se sente tão capaz, ela vai conseguir fazer relações todos os dias. Doutora, tem que pergunta, é verdade, quando a mulher chega na menopausa, ela perde a libido? Gente, quase sempre, tá? Eu acho que 1 a cada 20 mulheres na menopausa, elas não relatam diretamente esse assunto comigo dentro do consultório. Mas assim, eu atendo muita paciente em climatério, que são esses sintomas de menopausa, os calores, ressecamento vaginal, mudança de humor, se sentindo mais fraca, se sentindo mais incapaz. Então, quando você começar a sentir climatério, você já está passando da época de ser avaliada por uma médica para saber se você precisa de reposição, gente. Não é para entrar na menopausa, para ter todos esses transtornos na sua vida, para depois começar a fazer reposição hormonal. Né? Hoje em dia a medicina está muito avançada. Existe um rastreamento para saber se você pode ou se você não pode fazer reposição hormonal. Se você puder, o faça. Se você não puder, gere outras estratégias para você melhorar a sua qualidade de vida. Esses benefícios é exatamente todo esse melhora do quadro da paciente. Se eu conseguir fazer reposição dessa paciente, eu consigo melhorar o humor, melhorar a energia, melhorar a lubrificação vaginal, que melhora toda a relação dela. Ela consegue melhorar do peso, ela consegue se sentir mais bonita, mais sensual. Ela consegue melhorar da sua autoestima por causa disso também. Então, a mulher que faz hoje reposição hormonal, seja por implantes, que é a via mais segura, mais rápida, mais tranquila, seja por gel, seja por o creme, e seja injetável, ele precisa ser feito com responsabilidade. Porque tem mulher que não pode, né, doutora? Tem mulher que tem alguns casos que não podem, mas a grande maioria pode sim, só que não sabe que pode. Entendeu? E aí, você estava perguntando no comecinho, doutora, quais são os sintomas iniciais de uma falta de libido? Você já está se sentindo incapaz, você já está se sentindo triste, você já está se sentindo, por acaso, entrando no climatério? Com certeza, a falta de libido vai entrar entre os seus sintomas dessa menopausa.
Bom dia. Homem que toma metformina, ele deixa de ter ereção? Por favor, responda. Ele é diabético. Gente, como eu disse, diabetes é uma doença inflamatória. É uma doença que pode causar distúrbios neuropáticos. Um paciente homem que ele está inflamado, que ele já tem com certeza a queda da testosterona dele, ele vai ter uma grande dificuldade de ereção e, consequentemente, dificuldade de relacionamento. Isso aí, com certeza, é o quê? Um casal que a mulher tá querendo e o homem não tá querendo. Então, é muito importante, nesse caso, vocês entenderem que a consulta também pode ser conjunta para fazer reposição nos dois. Não adianta a mulher querer e o homem não querer, ou o homem querer muito e a mulher não tá acessível. Então, às vezes, é mais raro, mas acontece da mulher ser mais jovem, da mulher querer, e o homem que já está um pouco mais velho, já está um pouco mais doente por algum motivo de hipertensão, diabetes, ou inflamação crônica, ou sedentarismo, ou estresse excessivo. Gente, no homem, principalmente no homem, na mulher também tem isso, mas principalmente no homem, que é muito estressado, você derruba seus níveis séricos de testosterona, por falta de controle emocional, falta de controle de como lidar melhor com as situações do dia a dia. Então, eu já vi paciente, depois de tratamento, chega pra mim com a testosterona de 200, sair depois de 1 mês ou 2 com a testosterona de 500, sem eu ter feito nada de testosterona. Ele ter feito simplesmente melhora da qualidade de vida. Um paciente que começou a treinar, um paciente que começou a emagrecer, um paciente que começou a lidar melhor com os problemas da vida dele. Então, ele começou a fazer estratégias corretas de suplementação, seja suplementação oral ou suplementação em soroterapia, mas que esse paciente conseguiu desinflamar o corpo dele. Então, ele saiu, gente, sozinho de uma andropausa precoce. Esse homem, ele saiu desse estresse excessivo, então ele conseguiu sozinho. É diferente de um homem que já está mais cansado. Eu tenho homens de todas as idades no meu consultório, é muito engraçado. Eu tenho um homem jovem, querendo hipertrofia, quero um homem de meia idade, querendo emagrecimento e qualidade de vida. E tem um homem também com 70, 80 anos, que está simplesmente buscando ali qualidade de vida. Porque a mulher é muito interessante, eu fico desenhando isso lá no consultório, sabe? A mulher, ela vai como se estivesse descendo uma ladeirazinha devagar. Ela não sente o momento certo, exatamente certo. Tem a menopausa, que é a última menstruação de forma natural que você teve, mas essa paciente que entra na menopausa, ela vai aos poucos sentindo esses sintomas. Então, aos poucos, essa mulher vai perdendo um pouco a libido, a energia, a vagina vai ficando um pouco mais seca. Essa paciente, ela vai mudando sua rotina aos poucos até um dia que para de menstruar e aí piora tudo. O homem não. O homem de 70 anos, hoje, ele tem relação normal, tem filho, tem tudo. Então, é um homem que, aos pouquinhos, ele vai perdendo a sensibilidade de algumas coisas. A noção temporoespacial é aquele homem que não arranhava a roda do carro e começou a arranhar a roda do carro. Isso já é falta de testosterona. Um homem que vai fazer uma baliza e não acerta essa baliza. Um homem que começa a esquecer o nome de alguém. Um homem que perde o poder de negociação. Isso é muito ruim, porque o homem, ele é muito comerciante. Então, ele vai perdendo um pouco essa sua memória, um pouco o poder de ser rápido, de ser negociável. E aí, lá com 70 anos, é que ele realmente não consegue mais namorar. Então, ele vai assim, descendo uma ladeira, né, a mulher não. O homem vem descendo essa ladeirinha bem devagarinho e nem sente. Ele vai sentir com 70 anos. A mulher não. Ela vem, de repente, cai na ribanceira e ela tá lá, horrível. Ela tá lá muito, muito, muito mal. Da parte emocional, da parte física, da parte psicológica. Doutora Kívia Jacome, médica integrativa, Instituto Penedo, endereço Rua Maria de Fátima Gomes, 1260, bairro Penedo, Caicó. Telefones, né? Marcar aí a consulta, 849 99664-1961. E pode seguir no Instagram, @doutora Kívia Jacome. Obrigada, doutora. Obrigada pelo convite mais uma vez, foi maravilhoso. 7h30, vamos